avancer, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos. Olá, amigas e amigos do Storycast, aqui é o Calvin falando, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, que é o Sheikh Rodrigo. Nós vamos conversar com ele sobre o Islã de maneira geral, tratando de aspectos da história do Islã, entre outras questões da atualidade. Para começarmos essa conversa, nós teremos o Gabriel Giacomazzi, nosso correspondente do Storycast sobre o mundo islâmico, que também vai entrevistar o Sheikh nessa aventura. Gabriel, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Kelvin. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sheikh. É um prazer aqui estar dividindo essa mesa virtual, com vocês dois, especialmente com o nosso convidado especial, o Sheikh Rodrigo, que é sociólogo e imã muçulmano, Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para você falar um pouco, antes dos temas que a gente quer abordar, O Islã, o Ramadã, falar sobre a sua trajetória. Como é que o senhor conheceu o Islã, como o senhor se relaciona com esse universo na sua vida? Sim, boa tarde. Começando pela tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Então, Assalamu alaikum, que a paz seja com todos, Agradeço essa oportunidade de fazer parte agora desse podcast que eu estava escutando, Adoro, escutar a história. Estava escutando esses dias aqui sobre o Ibn Battuta, coisas assim que eu não desconhecia. Agora estamos juntos aqui. Bom, Ramadã Mubarak, um Ramadã abençoado para todos, Nós desejamos. Meu nome é Rodrigo Oliveira Rodrigues, eu sou brasileiro, sou natural de Porto Alegre também, E eu me converti, ou me reverti, como gostam de falar os brasileiros, Me converti ao Islã, me tornei muçulmano no começo da década de 90, Então me converti ao Islã e fui pesquisando, procurando, estudando cada vez mais o Islã, até que consegui ir para o Líbano em 2000, fiquei entre 2000 e 2002, no Líbano, onde estudei o árabe, uma instituição islâmica no Vale do Bekaa, no Azhar, Retornei ao Brasil, Depois eu fui estudar na Arábia Saudita, a King Saud University, a Universidade do Rei Saúde, que fica em Riad, que é a maior universidade em números, da Arábia Saudita. E lá eu entrei no curso, de ciências islâmicas, que não existe, assim, no mundo muçulmano, um curso como um curso de sheikh, não existe, assim, um seminário, Existe hoje cursos acadêmicos, A pessoa entra na universidade e estuda lá ciências, jurisprudência, teologia, história islâmica, economia islâmica, enfim, tudo compreende a Academia Islâmica. Então eu me formei na Arábia Saudita, em Riad, sendo o primeiro brasileiro, o primeiro latino a se formar naquela capital, Riad, Todos estudam numa outra universidade islâmica que foi em Medina. E de lá para cá eu voltei para o Brasil, E assumi como imã, da mesquita do Centro Islâmico de Porto Alegre. Depois eu fui para São Paulo, onde assumi como sheik da Liga da Juventude Islâmica e também lecionei na Escola Islâmica Brasileira. E agora atualmente estou aqui no Centro Islâmico do Paraná, conhecida como Mesquita do Jardim Botânico, até nesse exato momento. E também, sou formado em Sociologia e esse semestre, estou fazendo colação de grau para Biblioteconomia. Maravilha. Sheikh, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite. É super importante a gente conversar sobre o Islã de maneira sempre visando o passado, mas também o futuro. E o presente, é claro, porque essas relações, que a gente vem buscando no Storycast, elas não devem nunca só ficar no passado, uma vez que o passado jamais fica encerrado lá. O passado também é muito presente e muito futuro. E eu gostaria, já começando, então, tratando dessas questões de passado e presente, falando sobre isso mesmo que o senhor acabou de comentar, em relação à sua conversão, porque o senhor usou o termo reconversão. Sheikh, o que significa para os muçulmanos reconversão e por que geralmente falam reconversão ao invés de conversão? Olha, no Brasil, eu pesquisei sobre isto onde tem o Islã em língua portuguesa, que são Moçambique, Angola e alguns muçulmanos nativos de Portugal, portugueses, E lá não usam a palavra reversão ou reconversão. Mas por que isso é utilizado no Brasil? Porque o termo conversão, converter a outra religião, soa com uma certa forma de uma força externa. Alguém chegou até mim, e me forçou, me fez eu cambiar
trocar de religião, contra a minha vontade ou não. Então, a expressão reversão era que a pessoa ela volta ou retorna para onde ela não deveria ter saído nunca, que seria a condição do Islã, literalmente, que significa entregue, submisso à vontade de Deus, né? Então, os muçulmanos têm essa visão que, a princípio, todo ser humano ele nasce entregue, predisposto à vontade de Deus, porém, é seu ambiente, sua socialização que vai tirar dessa, que nós chamamos em árabe de fitra, que é a natureza, não é, claro, não é a natureza biológica, mas é uma natureza construída aqui, né? Natureza de aceitação, a crença do monoteísmo, então. Então, por isso que no Brasil utilizam essa palavra reversão em vez de conversão. Para mim, como sheik, não interfere em nada, mas é algo utilizado aqui pelos brasileiros. Talvez, daí tem resquícios, talvez nosso DNA histórico, nosso DNA antropológico, era porque os indígenas, eles foram convertidos, né? Sempre alguém foi convertido, né? Os indígenas foram convertidos. E tem a história também dos cristãos novos, né, na Espanha e Portugal, que eles foram convertidos, né? Africanos, quando foram trazidos pelo Brasil, eles foram convertidos. E daí veio essa ideia de revertido. Eu não fui convertido, não fui colonizado, não fui obrigado, coagido a me tornar muçulmano. Eu, por livre, espontânea vontade, procurei o Islã e me tornei muçulmano. Olha só que interessante. Eu não fazia ideia de que era uma particularidade da língua portuguesa, né? A palavra reversão. Tanto que no árabe não tem essa expressão. Eu pesquisei também no árabe, questionei até alguns professores, e não tem. Quando a pessoa torna-se muçulmano, se fala aslama, significa ele tornou o Islã, né? Ou se entregou, tornou-se muçulmano, ou a'tanaqa, ele abraçou o Islã. Né? Converter, reverter não tem. A expressão utilizada, a etimologia em árabe é a'tanaqa, abraçou, ou aslama, tornou-se muslim. Né? A partir de hoje ele é muslim, né? Muçulmano. E já pensando nessas particularidades, né, eu queria falar inclusive sobre o Islã no Brasil. Quando que o Islã chega no Brasil? Quando surgem as primeiras mesquitas? Olha, o Islã chega no Brasil, essa é uma parte da história islâmica desconhecida pelos brasileiros e até por muçulmanos, né? O Islã, os muçulmanos chegam porque o Islã, como fosse assim, instituição, construção de mesquitas, pregando tudo, esse é moderno, mas os muçulmanos, junto vem o Islã, né? Ele chega com os africanos escravizados, né? Chega com os africanos escravizados, não sei quanto por cento, mas aquela região do Mali, né, o Senegal, Costa do Marfim, são muçulmanos. Então eles chegaram no Brasil como muçulmanos, chegaram aqui, daí sim foram convertidos à religião vigente, né? No Brasil, e perderam toda a sua tradição. Tanto é que em 1865, isto é recente, né? A revolta dos malês, não é? Lá na Bahia, né? Era uma revolta e eram muçulmanos eles, né? Então eles foram trazidos para o Brasil como escravos, ou como escravizados, porém o Islã não se estabeleceu, não construíram mesquitas, né? Não teve o ensino. Então, vamos dizer assim que essa é a primeira fase. A segunda fase que vem entre os imigrantes muçulmanos, sírios, que o Líbano não existia até então, 1800 e pouco, 800. O Dom Pedro II, ele visitou, né? Ele visitou a Turquia, visitou o Líbano, o Egito, tudo, né? E daí veio imigrantes, né? Convidou algumas pessoas. Então veio as primeiras pessoas de origem onde hoje é o Líbano, que naquela época era Império Otomano, tudo, né? Então chegaram no Brasil, mas eles não vieram como muçulmanos, mas não vieram para pregar, construir mesquitas, né? Se estabeleceram comércio e tal. E veio levas, né? Depois veio as imigrações, né? 1930, 40, industrialização do Brasil, veio trazendo. Mas falando do Islã, no Brasil, assim, mesquitas, a primeira sociedade islâmica construída no Brasil foi em 1947, 48, 49, né? Provavelmente é isso aí, final da década de 1940, chamada SBM, Sociedade Beneficente Muçulmana, que fica em São Paulo, que deu origem depois na primeira mesquita da América Latina, que fica chamada também Mesquita Brasil, que fica em São Paulo, no bairro do Cambuci, ali na Avenida do Estado. Então ela é a primeira mesquita da América Latina. Lá pela década de 50, 60, final da década de 50 e 60, vem muitos imigrantes muçulmanos do Líbano, da Síria, da Palestina, e a segunda mesquita do Brasil, ou terceira, fica onde? Em Barretos, em São Paulo, para ver, que era um círculo grande, né, dos mascates, e depois vem a mesquita de Paranaguá, vem a mesquita da Baixada Santista, onde tinha o comércio, os árabes, os libaneses, sírios, palestinos, eles construíram suas mesquitas para preservar no início, né, a identidade árabe, a tradição, a cultura e, óbvio, a religião. Então, no começo, a construção
das mesquitas, os centros islâmicos, centros culturais, sociedade beneficente, era para preservar, para manter, preservar a cultura, a tradição e a religião desses imigrantes. Só que veio 1990, por aí, vem outras imigrações, os brasileiros começaram a se converter ao Islã, não é? Um grande número. E começou então a ser exigido, né, dentro das mesquitas que houvesse uma pregação na língua deles. A segunda geração, tu entende, né, viu, Gabriel? A segunda geração de muçulmanos que nasceram no Brasil, eles já não sabiam mais o árabe que os pais falavam. Então traziam um sheik do Egito, um sheik do Líbano, pregava na mesquita e ninguém falava ou compreendia o árabe, não é? Daí foi quando alguns filhos desses imigrantes foram estudar no Líbano, no Egito, na Arábia Saudita e voltaram para o Brasil com conhecimento religioso islâmico, agora para pregar o Islã em língua nativa. Começo da década de 90 foi assim, outras mesquitas foram construíram outros centros islâmicos, outras mesquitas, e foi indo até os dias de hoje. Então, essa trajetória. Então, ou seja, o Islã, como instituição assim, ele é moderno no Brasil, deve ter 30, 40 anos, não é? O Islã falado assim no Brasil, por brasileiros, deve ter uns 10 anos, 15 anos no máximo, acho. E como é que está hoje, Sheik? Como é que estamos em relação à estrutura? Quer dizer, algumas mesquitas são relativamente recentes, né, pelo país. Como é que está essa questão geral, assim? Olha, você tem das mesquitas tradicionais, aquelas foram construídas em 1950, 1970, 1980, 90, né, nos grandes centros, São Paulo, São Bernardo do Campo, Curitiba, nos grandes centros, né, tem essas mesquitas, né. E essas mesquitas, elas foram construídas, são mantidas pela comunidade árabe local. Só que a mudança demográfica de imigrações, né, várias imigrações, alterou um pouco a demografia dos frequentadores da mesquita, né? Hoje tem mesquitas na periferia de São Paulo, ali tem Taboão da Serra, de todos brasileiros, né? Brasileiros com revertidos, vamos dizer assim. Tem a mesquita em Embu das Artes, Embu da periferia de São Paulo, Embu das Artes, só de brasileiros, tem um trabalho social fantástico. Tem uma mesquita do Cambuci chamada Mesquita Virgem Maria, né? Que é só de brasileiros também. A mesquita Sumaia. São duas mesquitas sem nome de mulheres aqui no Brasil, e justamente por brasileiros. E tem centros islâmicos que estão crescendo no Brasil, né? Isto está sendo mais comum agora, né? Está bem mais comum hoje brasileiros se converterem ao Islã e fazer patrocinar a abertura de mesquitas e centros islâmicos. Hoje está diferente, bem diferente do que há uns 30, 40 anos atrás, que isso era praticamente impossível, né? Era impossível acontecer isso. Então está assim hoje no Brasil. Maravilha. E em questão de números, a gente tem alguma ideia da expansão, crescimento do Islã no Brasil? Claro que se a gente tivesse um censo, né? Talvez a gente poderia ter uma ideia melhor, mas como está essa questão? Olha, eu vou falar um negócio, eu sou um pouco crítico aqui, depois que eu estudei aquela matéria lá, aquela cadeira de estatísticas aplicadas em pesquisas de ciências sociais, sociologia, claro, deixa o cara meio daquele jeito, né? Eu comecei a desconfiar, peraí, quando eu me converti, diziam que tinha 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil. Isso há 30 anos atrás. Hoje falam a mesma coisa. Eu comecei a investigar isso, sabe? Quero ver qual é a pesquisa que tem, qual é o censo. Bom, vamos falar o que acontece. Não existe nenhum censo oficial realizado pelas entidades muçulmanas brasileiras. Começa por aí. O censo do IBGE parece que dá 29 mil muçulmanos no Brasil. 29 mil muçulmanos no Brasil, só isso eu tenho que... Pessoa que me acompanha lá na minha página do Facebook. Então não há um censo oficial. Isso é uma estimativa. É uma estimativa baseada na comunidade descendentes de árabes muçulmanos que acho que existe no Brasil, não é? Não há dados, porque muitas conversões ou reversões se dá pela internet, muitas mesmo, se dá mais pela internet do que pelas mesquitas, então não há dados. Eu parei de contar. Quando eu era sheik em mesquita em São Paulo, eu contabilizei e dava 3 por semana, 4 por semana comigo na mesquita, depois eu parei de contar que eu me perdi as contas. Mas não existe dados. Então, aproximadamente, as instituições vão falar que tem 1 milhão, 1,5 milhão, é possível, né? Mas não temos dados, porque tem muito muçulmano espalhado no Brasil, seja daqueles que têm origem muçulmana, né? E aqueles que se reverteram. Então, dizem que entre 1 milhão e 1,5 milhão. Só que 500 mil pessoas é uma variável muito grande, né? Então, acho que deveria uma instituição islâmica, com o pessoal das ciências humanas, aí, das ciências sociais, aí, estatísticas, fazer um trabalho, um censo islâmico aí, né? Quem sabe, projeto aí, o pessoal faz um censo islâmico aí. Infelizmente, né, nós temos um grande problema atual dos censos que o STF acabou de determinar. Mas não sabemos se esse censo irá conseguir ter uma abrangência grande, se terá recurso, se ele realmente vai acontecer, né? Mas se ocorrer, talvez a gente tenha
né, alguns dados sobre essas Pois questões. eu achava que era falta de bom senso não ter um senso, mas agora eu estou vendo, né, que parece que isso é uma estratégia, né, um plano, é um outro assunto, né? Exatamente, exatamente. E Sheik, tratando do Islã mundo, falando de uma maneira realmente mais geral, Aham, saindo um pouquinho do Brasil, macro. estamos em pleno, bem macros, porque estamos em pleno Ramadã. O Ramadã, como a gente sabe, Perfeito. é um período extremamente importante para o Islã. Eu queria perguntar para o senhor da onde surgiu o Ramadã, né? Qual é a sua origem histórica e por que ele é tão importante para os muçulmanos? Legal. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, calendário islâmico lunar, né? O Ramadã é o 9º mês, é um mês que os muçulmanos fazem o jejum. De onde é que veio a ideia, a história do jejum? O Alcorão, na Surata para nós são os capítulos, né? 2, versículos 183 ou 187, estabelecem isso. Então nós acreditamos, né? Nós acreditamos que Deus estipulou para os muçulmanos fazerem um jejum. Da mesma forma que outras religiões fazem o jejum, né? O cristianismo, o judaísmo, outras religiões fazem o jejum, Deus estipulou para que os muçulmanos fizessem também o jejum. O jejum, ele começou dentro do Islã no primeiro ano depois da Hijra, né? Da imigração de Muhammad de Meca para Medina, é o marco 1 do calendário islâmico. Então, aí começou o jejum. Por que é o jejum? Por que tem esse jejum? Os objetivos do jejum é a pessoa fazer essa educação, né, alimentar, espiritual, conter seus desejos passionais, né? Tem uma devoção, tem um sentido religioso, tem um sentido social também, que é as pessoas sentirem também durante um mês essa disciplina, né? O que outras pessoas passam fome durante o ano inteiro. Por isso que o Ramadã, ele mexe com a sociedade toda, porque a família inteira está de jejum, o bairro inteiro, a cidade inteira está de jejum do Ramadã, tirando aquelas exceções, né, que não podem jejuar. Então o Ramadã também, ele foi o mês que o Alcorão começou a ser revelado. Nós acreditamos muçulmanos que o Alcorão, o anjo Gabriel descia até Muhammad e ditava para ele o Alcorão, e ele memorizava e transmitia para seus companheiros. E o início dessa revelação deu-se no Ramadã. E o Ramadã, então, ele é um mês de jejum, é um mês de leitura do Alcorão, é um mês de meditação, é um mês de reflexão, é um mês de caridade, que a pessoa, ela procura se desprender do seu dia a dia, da sua rotina diária e vive aquele ambiente islâmico idealizado, de religiosidade, espiritualidade. É o mês de caridade, é o mês de doação, é o mês que, um exemplo, né? Eu de jejum, o dia inteiro de jejum, chega a hora do pôr do sol, a hora que eu vou romper, quebrar o meu jejum, eu vou procurar alguém para quebrar o jejum junto comigo. E isso é feito geralmente nas mesquitas, né? É feito nas casas das pessoas, na rua, né? Você vê assim na rua, as pessoas põem comida assim na rua para as pessoas quebrarem o jejum, quem está trabalhando, quem está no centro. Então muda. Então é por isso que é tão importante para os muçulmanos. Parece que o muçulmano está voltando para a sua origem espiritual, não é a renegação do mundo, mas autocontrole daquilo que é natural, que é naturalizado para nós, né? É proibido falar palavrão, claro, isso é proibido o ano inteiro, mas no Ramadã tem um peso a mais, porque está sempre, a fome e a sede está sempre nos lembrando o porquê que eu estou com fome e sede, porque eu estou obedecendo o mandamento de Deus. E isto é um dos pilares do Islã, né? Um dos pilares do Islã. Esse é o Ramadã para nós. Até ficou famoso agora no Instagram, né? Já aqueles stickers, né, sobre o Ramadã. Muita gente ficou conhecendo sobre o Ramadã. Maravilha. Sheik, então, só duas questões. A primeira que o senhor mencionou as exceções, né, que não poderiam jejuar nesse período. E eu te pergunto que exceções seriam essas? E também outra coisa que o senhor mencionou seriam os pilares do Islã. E para o público que não conhece, né? A gente está pensando num público que realmente desconhece o Islã. Que pilares seriam esses? Os pilares do Islã, nós temos assim como fosse uma casa, né? Os pilares do Islã, o alicerce, a base do Islã é que nós chamamos de monoteísmo. Em árabe é Tawhid. Tawhid é a crença que é o monoteísmo, é o testemunho de fé, que é testemunhar que não há divindade que mereça adoração a não ser Allah, e testemunhar que Muhammad, ou Maomé, como fala no Brasil, é o mensageiro de Allah. Esse é o primeiro pilar, que é a base, né, que sustenta o Islã. Depois nós temos 5 orações diárias, né? Essas orações se faz uma purificação com água, a gente faz as orações, fica em direção de Meca, não é? 5 vezes por dia. Temos o jejum do Ramadã, que nós estamos falando agora. Temos o zakat. Zakat é um tributo, é uma doação que todo muçulmano tem que fazer. 2,5% do seu patrimônio líquido deve ser doado para as pessoas necessitadas. Todo ano deve fazer isso. E a peregrinação a Meca, que chama-se o Hajj, deve ser feito pelo menos uma vez na vida. São 5 pilares do Islã.
E quem é dispensada ou tem a exceção de jejuar são os enfermos, pessoas doentes, né? Pessoas que estão por uma enfermidade, pessoas que gestantes, que estão amamentando, as mulheres no período menstrual, viajantes estão dispensadas de jejuar, crianças, né, estão dispensadas do jejum, e pessoas com muita idade que não conseguem suportar o jejum, e pessoas com certas particularidades de saúde, né, a pessoa tem diabetes, ela precisa de um medicamento controlado, senão ela vai piorar, vai agravar o seu estado de saúde. Então, as pessoas elas estão dispensadas do jejum, elas não jejuam. Porém, cada dia que ela não jejuou, ela tem que fazer uma penitência. Que penitência que é essa? Por cada dia que essas pessoas não puderam jejuar, né, elas devem doar o equivalente a uma refeição diária para os necessitados. Ou seja, cada uma dessas pessoas que não jejuou o Ramadã, então elas têm que alimentar 30 pessoas por mês, durante o mês do Ramadã. Como é que funciona agora, Kel? Como é que faz a pessoa? Ela vai comprar 30 marmitas e vai deixar para as pessoas? Não é? As mesquitas, elas organizam. Elas têm uma lista das pessoas que precisam, né? E tem uma lista de arrecadação. A pessoa, eu vou lá, por exemplo, então, sei lá, deu 2, 3 cestas básicas, eu entrego para ser distribuído. Eu posso fazer isso pessoalmente também, compreende? Então, essas pessoas estão dispensadas, elas têm que alimentar um necessitado por cada dia que ela não pôde jejuar. Então, é comum você encontrar nessa mesa agora do Ramadã, muita hoje no Brasil, né, muita doação de cesta básica, muita doação que é sobre isso também. E doação que as pessoas estão de jejum, elas querem que outras pessoas também tenham que comer, né? E, Sheik, outros períodos religiosos muito importantes para o Islã, quais que o senhor destacaria além do Ramadã? Os períodos religiosos vamos dividir assim, né? Nós chamamos de palavra Eid. Eid, E-I-D, são as festas do Islã, não é? E tem aquelas festas que é dos muçulmanos. Qual é a diferença de um e de outro? Isso aqui eu tenho que falar todo dia na mesquita. Eid é aquela festa que foi estipulada por Deus, por Allah e pelo seu mensageiro Muhammad, que é do Islã, que é sagrado. São duas festas. Chamado Eid al-Fitr, é a festa do desjejum, né? Quando acaba o Ramadã, no dia seguinte, então, primeira hora da manhã se faz a oração, se faz um discurso, depois tem uma ceia, um café da manhã gigantesco. Você imagina agora, um país muçulmano, todo mundo vai levar a sua refeição de casa para confraternizar junto com os muçulmanos, família e na mesquita. Então tem essa festa, né? E o segundo grande festa é chamado Eid al-Adha, a festa do sacrifício, que é durante a peregrinação a Meca. Está ligado com o episódio de Abraão, o sacrifício de Abraão, seu filho, no Alcorão fala Ismael e a Bíblia fala Isaac. Tá? E só temos essas duas festas. Agora, foi incorporado no meio dos muçulmanos outras festas, né? Eles falaram o Maulid, aniversário do profeta Muhammad, bem que isso foi criado no século V, né? Da Hijra. Foi 500 anos depois de Muhammad foi criado essa aniversário do profeta Muhammad, que é no terceiro mês islâmico. E depois tem outras festas locais dentro do povo muçulmano que criaram uma vestimenta islâmica, criaram uma carga islâmica ali, né? Foram revestidos de Islã, mas não são Islã original. Então nós temos duas festas. O Eid al-Adha, que é a festa da peregrinação, que todo muçulmano vai para a peregrinação, ele abate um carneiro, né, e distribui essa carne para as pessoas, né, e tem a festa do desjejum, que é do final do Ramadã, que faltam exatamente 13 dias. Contando de hoje, faltam 13 dias para essa festa, dia de hoje. E Sheik, e como está sendo o seu Ramadã? Olha, o meu Ramadã, já faz quase 30 anos que eu faço o Ramadã. Né? Esse ano, diferente do ano passado, estava tudo fechado, né? As mesquitas fechadas. Esse ano está sendo bem tranquilo como os outros, mas meus filhos todos estão jejuando, tenho 3 crianças, né? O mais novo está jejuando também, começou a jejuar ano passado, todos os filhos em casa estão jejuando, né? E já estão todos conscientes, então para mim está sendo bem especial no âmbito familiar, né? E está sendo especial também no âmbito da mesquita, porque uma procura incrível de pessoas querendo conhecer o Islã, querendo conhecer o Ramadã, pedindo o Alcorão traduzido, pedindo livros sobre o Islã. É muita procura. Então tá além do que eu imaginava. Eu pensava que eu iria somente jejuar, só ficar sem comer e beber. Mas tem muitas pessoas querendo conhecer o que é o Ramadã, né? E teve essa semana passada 2 pessoas se converteram ou se reverteram pela internet comigo na mesquita aqui, né? Eu segui o Instagram no meu canal, comecei a perguntar, respondendo, mandei livros, eu quero me tornar muçulmano. Eles se tornaram muçulmano nesse mês do Ramadã. Porque esse Ramadã tá melhor que o dos anos passados, não é? Em resultados. Estou trabalhando bastante, né? Muitas pessoas estão querendo conhecer melhor o Ramadã. Muito bom. Tá excelente. Melhor que o esperado.
Você sabia que o Storycast agora está na plataforma Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma que te permite ajudar financeiramente os projetos que você mais gosta. A partir de R$2, você já ajuda muito o Storycast a continuar crescendo e se expandindo, além de desbloquear recompensas exclusivas do nosso podcast. Quer saber mais? Acesse o nosso link na bio ou apoia.se/Storycast. Que bom, Sheik. Mais uma vez, então, desejo um Ramadã Mubarak. Vamos dar uma voltada para a Idade Média, rapidinho, para a gente falar sobre... Vamos voltar um pouquinho, para falar sobre questões que, apesar de medievais, são muito presentes. Eu estou falando de certos grupos, né, de extrema-direita hoje, que são carinhosamente conhecidos na internet por Zé Cruzadinha. Quem são os Zé Cruzadinha? É um pessoal que retoma a memória das cruzadas para opor o Ocidente ao Oriente, enfim, uma visão mística ainda de Guerra Santa, enfim, mas com uma outra conotação, né, de tentativa, vamos dizer assim, de reafirmar uma suposta superioridade do Ocidente e do cristianismo, sobretudo, diante, né, do Islã e dos árabes. Eu queria saber como que as cruzadas são vistas pelos árabes, né, e especialmente como elas são vistas por muçulmanos que têm uma ótica um tanto diferente, né, que são os muçulmanos do Brasil, porque, afinal de contas, né, nós temos o mundo muçulmano, evidentemente, é muito grande, né, são diversas visões, e claro que, evidentemente, elas variam também. Eu queria saber do senhor como é que é vista as cruzadas no mundo árabe, propriamente, apesar das várias, né, visões, mas também pelos muçulmanos brasileiros. Essa mentalidade, essa ideologia, a gente sabe, não é de agora, né? Do Deus Vult, né? Deus Vult, né? Deus o quer, né? Que era o grito de guerra das cruzadas. Cara, olha como é que eu enxergo isso daqui. O Deus Vult hoje, 2021, meu Deus do céu, Deus Vult Nutella, cara. Deus Vult de Facebook, Deus Vult de Instagram, Deus Vult do meme, cara. Cara, é o ISIS ao contrário. O que é o ISIS? O que foi o ISIS? Estado Islâmico no Iraque, na Síria. Esse mesmo Deus Vult, né, da Idade Medieval. Né? É o contrário. No espaço geográfico, no geopolítico é diferente, situações sociais, históricas diferentes. Não é? Então, assim, o grito de guerra associado às cruzadas, vamos interromper a expansão islâmica, o império seljucida, e vamos expandir, não? É de quem não percebe que o mundo muda. Agora imagina os muçulmanos saírem gritando na rua, Allahu Akbar, Allah é o maior, né? Versão Deus Vult, né? Se Deus Vult é Deus o quer, os muçulmanos gritam Allahu Akbar, Deus é o maior. Vamos fazer o inverso agora, que foi o que o Estado Islâmico fez no Iraque ali, né? Vamos voltar à Idade Medieval Islâmica, vamos conquistar o mundo inteiro. Aí a sociedade não vai para frente nunca. A sociedade vai ser condenada. Onde se constrói gritos, né, apaga-se diálogos, né? E as cruzadas, elas foram vistas pelos muçulmanos, né, quando aconteceu, né? Alguns acharam que fosse castigo de Deus, né? Os muçulmanos acharam na época, eu tenho escritos aqui, dizendo que eles achavam que era castigo de Deus. Outros falavam que era um teste de Deus. Outros falavam que eram inimigos de Allah, que não sei o que os muçulmanos tinham que se defender, enfim. Até que Saladino, né, o Salahuddin, libertou Jerusalém, dos cruzados, toda aquela história. Mas isso teve um impacto bem negativo em relação à construção do diálogo. Parece que isso daí é inimizade histórica entre o mundo cristão, estou falando do mundo cristão europeu, né, e os muçulmanos, daquela parte ali, começou por ali, né? Já tinham problemas antes, né, mas ali agravou. E depois tem a Reconquista, não podemos esquecer da Reconquista, não é? A Península Ibérica, né? Podemos porque é ali que foi também o problema maior, que nós estamos passando até hoje, né? Moro, essas expressões, trabalhar como um moro, os cristãos novos, as conversões em massa, não é? Então, esse Deus Vult aí, onde tem gritos, apagam-se os diálogos, né? Como que nós, os muçulmanos, hoje vemos isto? Nós procuramos não levar isto muito a sério, para que isso não seja combustível para uma reação contrária do mundo muçulmano. Assim como tem essas pessoas desajustadas no nosso lado, aqui no Ocidente, né? Tem pessoas desajustadas também no mundo muçulmano, que vão dizer, eles querem fazer as cruzadas, então vão fazer as cruzadas, Allahu Akbar. E isso não são as pessoas. O Bush pai, não, o Bush filho, não é? Na invasão do Iraque em 2003 falou isso, as cruzadas. Em 2001 falou isso aqui, não falou? As cruzadas, tudo, 2013 invadiu o Iraque. Tudo isso é alimento
para que também forças, pensamentos, ideias extremistas, radicais, retrógradas, obscurantistas no mundo muçulmano tenham uma reação. Até eu considero isso até uma provocação, né? O cara vai lá no meio do muçulmano e grita Deus Vult. É a mesma coisa chegar lá no congresso aqui, que tiver aqui em São Paulo, aqui, em certas regiões aqui, gritar Allahu Akbar. É provocar. E a comunidade muçulmana brasileira, nós aqui, nós ficamos assim, atentos a isto, a não ceder certas provocações e falar para as pessoas, os muçulmanos aqui, meu discurso é aberto, é claro para todo mundo. Gente, isso pode ser provocação, conheça a história, leia, pesquise, conheça a história, conheça como foi construído tudo isso daí, para a pessoa não repetir os mesmos erros, né? Então isso nós orientamos a comunidade muçulmana brasileira, né? Que tem muita gente, é fake news que espalham sobre nós, é provocações, é ameaças, né? É ameaças, que nós vamos converter vocês na força para a paz de Jesus e Cristo. Pô, cara, 2021, o cara tá com essa balela ainda, cara. Pô, se o cara estivesse lá como é que é o nome dele, lá na primeira cruzada, na quarta cruzada, era um ambiente, né? Agora a gente precisa construir diálogo, precisamos construir diálogo. Infelizmente tem isso. Mas a tendência é, como diz o fogo, depois que ele consome tudo, a tendência do fogo é ele apagar sozinho, infelizmente. E a gente cuida, né, como muçulmanos, para que não surjam vozes semelhantes dentro dos muçulmanos para não criar um conflito, né? Mas parece que é o que gostam, né? O pessoal vive de conflito, né? Enfim. Pois é, achei que isso é muito interessante porque há uma visão muito de bom e mal, né, entre a mentalidade dessas pessoas, assim, de maneira que não se percebe as complexidades do mundo muçulmano e também do mundo cristão, né, uma vez que mesmo nos períodos das cruzadas havia cristãos, né, que se opuseram às cruzadas. E evidentemente no mundo muçulmano, pelo menos no que tange, né, a primeira cruzada, o fato de ter sido bem sucedida, no sentido de ter os europeus franceses conquistado de fato Jerusalém, foi por uma questão muito particular, né, de uma certa fragmentação política que o Islã vivia naquele momento. E quer dizer, essas mentes, né, assim, muito bom e mal, veem como se o mundo ocidental, o cristianismo, né, unificado numa pedra só, uma única coisa, fosse debater-se contra o islamismo, como se fosse também uma coisa só, um grande Estado, como se houvesse lá um califado único, né? E, portanto, assim se mostrou a superioridade do Ocidente, porque ele venceu a primeira... Quando não tem nada a ver, né? Havia ali uma questão política muito centralizada, muito específica daquele momento, daquela situação, e que é utilizada, né, por esses grupos, uma memória completamente deturpada mesmo, completamente, assim, delirante. Além disso, essa retórica, esse discurso, pode ver que ele aparece sempre quando em crises de identidade, né? E quando as pessoas começam esse movimento que existe, o movimento tradicionalista, né? Famoso, né? Famoso. Começou agora há pouco, né? O movimento tradicionalista, o tradicionalismo, né? Religioso, cultural, isso é um mito, né? Essa retórica, esse discurso, ele é politizado. O problema é quando ele é politizado, né? E tanto do lado daqui, que nós somos o Brasil, como do lado muçulmano. Então nós temos os teólogos, sheiks, as pessoas, elas têm que ficar atentas a isso para não alimentar esse discurso extremista, não é? Porque isso não constrói, né? Isso está destruindo, né? Eu acho que esse tradicionalismo que eles tanto é para destruir, é destruir o outro. Ou é eu ou você. Não é um discurso, não é retórica de convivência, é retórica de eliminação. Ou seja, o mundo pertence a mim porque Deus me escolheu para que eu te eliminasse. Esse discurso é terrorismo. Então nós temos que cuidar, né? Aqui no Brasil já está, mas no mundo muçulmano esse discurso também tem que cuidar, né? O Estado Islâmico era isto, né? O Estado Islâmico que acabou, né? Graças a Deus era isto. Ou seja, ou você aceita o Estado Islâmico de acordo com como nós achamos que é o Islã, ou você virou um cruzado e tem que ser eliminado. E o outro lado também, né? Ou você é Deus Vult, ou você é um islâmico, é um sarraceno. Eles usam as palavras, as pessoas me ofendem, Kelvin. Manda mensagem pra mim, seu sheik sarraceno. Eu sou sarraceno, cara, eu queria compreender. Pois é isso que eu ia perguntar pro senhor. Se há cruzadistas ainda que lhe incomodam, lhe perturbam. Daí tem os jihadistas, Kelvin, que é o contrário dos cruzadistas, né? Tem os jihadistas e os cruzadistas, né? Daí eu viro sarraceno, já virei Moro, não de tudo, né, cara? Eu falei, cara, eu sou... Se é pra me chamar, então tá bom. Então me chama lá, eu sou da camisa 12 do Inter. Sou da nação. Aqui é a nação independente. Aqui é a nação colorada, não tem ninguém. É a nação, é os guris. Os guris. É os guris, mano. Se é pra ficar zoando, então vamos zoar. É o discurso dos caras.
A gente ri porque para não chorar, né? Mas esse discurso, ele nasce, tu vê que ele nasce em certos momentos, né, cara? Mas assim eles vão, né, cara? A gente tem que cuidar, né? Pra não dar. Não, mas eu já virei sarraceno, já virei Moro. Falo pra mim que eu volto pro seu país. Meu barbaridade, vou ter que voltar lá pro. Onde é que é meu país, cara? Onde é que é? Meu Deus do céu. Eu fui procurando meu país. Será que o seu é meu país ainda? País Porto Alegre. É o país Porto Alegre, né? Meu país, Zona Sul de Porto Alegre lá. Vou lá pro bairro Assunção, lá, Timbuca. Lá pro Timbuca. Eu imagino Não. que o país deles seja os estados papais ainda, medieval. É os estados papais. Pindorama, aquela musiquinha Pindorama, Pindorama. Vou voltar pro Pindorama. E aí é que as pessoas elas têm uma ideia assim que o muçulmano ele é aquele imigrante sírio que trovou as fronteiras, vai invadir o Brasil, vai pegar o emprego das pessoas no Brasil. Gente, eu sou brasileiro, tanto como eles. Inclusive, eu tenho até certificado de reservista, que eu servi o exército. Sou mais brasileiro ainda, soldado de segunda categoria ainda. Então eles acham essa ideia, que o Brasil muçulmano é aquele imigrante sírio que vai aparecendo fantástico, atravessando as fronteiras. Gente, não, o muçulmano é um povo homogêneo, o muçulmano é religião, não é uma etnia. Então é um trabalho para explicar para as pessoas. Da mesma forma, eu tenho que falar até com aquela voz de professor do segundo ano, pedagogia, tem que falar assim, não, nem todo brasileiro é muçulmano, nem todo muçulmano é brasileiro, assim como nem todo católico é brasileiro, nem todo brasileiro é católico. Tem o Brasil, tem espírita, tem kardecista, tem umbanda, então nós somos brasileiros. Tem que falar assim. Tem que falar. Eu imagino. Porque, Kelvin, nós somos uma crise no Brasil de, eu sei lá que chama isso. Vai ser um trabalho bonito para os historiadores pesquisarem daqui a uns 30 anos, né? Que imagina, Kelvin, imagina, Gabriel, os antropólogos, os cientistas sociais, os historiadores, pesquisando o Brasil daqui a 50 anos. Tu imagina o que eles vão ter de trabalho, cara? Não. O que material de estudo não vão ter para discutir sobre o Brasil, cara? Os caras pegando jornais antigos do Brasil, olha, falavam isso no Brasil, os caras negavam vacina, virar jacaré. Meu Deus do céu, Deus vulgo, meu Deus. É muito trabalho que vai dar, né? A nossa geração 2000... Não trabalhão, né? 2021, cara, eu quero ver assim 2061, 2071, trabalhos, cara. Não acredito que vocês pensavam essas coisas. Eu não acredito que vocês achavam. Mas é história, o povo não estuda história, né? O povo não estuda história, tá aí. Hoje a gente lê a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Hoje a gente lê com espanto, não é? Os caras são malucos. Exatamente. Revolta da vacina, não é? Pois é. Nossos netos vão Pois falar, né? o quê? Revolta do... Não. Os caras são malucos. Pois é. Nós hoje somos história. Vai dar trabalho mesmo. Pois é. Queria eu não viver tantos tempos históricos, né? Tantos eventos históricos. Eu queria viver bem velhinho, uns 100 e poucos anos, só para falar para eles aqui, ó, pessoal, eu vivi tudo isso, eu sou da época que falavam, eu avisei, eu queria estar. Sou da época que as pessoas viravam jacaré, as pessoas, muito felizmente, se tornavam jacaré. Pô, tempos conturbados. Eu tô louco para virar jacaré, cara. Se não der, a gente vira lagartixa aí, vamos fazer o quê? Se você quiser ficar sempre atualizado com as novidades e anúncios do Storycast, entre em nosso perfil no Instagram e no canto superior direito ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a saber. Sheik, a gente já está encaminhando agora mais ou menos um pouco a reta final da nossa conversa, mas a gente ainda tem pano para manga para várias perguntas, né? Eu tenho uma perguntinha que é do interesse meu e do Kelvin dentro da nossa pesquisa sobre viajantes, né? Tanto que eu produzi aquele episódio que o senhor ouviu do Ibn Batuta dentro dessas pesquisas que a gente está falando sobre viajantes medievais, né? Então, voltando um pouco para a Idade Média, mas também, enfim, falando em termos mais gerais, que eu tenho algumas curiosidades sobre os viajantes no Islã, né? Antes o senhor mencionou que eles estão... Que eles estão isentos parcialmente, né, da questão do jejum, né, do Ramadã. Do jejum, isso. Isso, e também, se eu não me engano, o próprio Corão, né, menciona os viajantes em várias passagens, inclusive de uma maneira muito positiva, né, o viajante dentro do Islã, ele é uma pessoa importante, né, a viagem em si está dentro do núcleo do Islã. Eu queria saber do senhor como é que o viajante, né, é visto dentro do Islã. Olha, cara, a palavra viagem, etimologia em árabe chama-se safar. Safar, S-A-F-A-R, safar, de viagem árabe. A etimologia dessa palavra é mencionada no Corão diversas vezes, e alguns derivados, olha só que interessante o idioma árabe. Derivado, safar, quer dizer viagem, e safar também que significa aparecer, mostrar. E safar
também quer dizer alegria. Então você tem viagem, está ligado com mostrar e está ligado com alegria. Olha só que bonito. O viajante em árabe chama-se musafir, o viajante. Não é? Onde vamos, a partir dessa palavra safar, viagem, ela tem importância no Alcorão, nas tradições do profeta Muhammad, na história islâmica, né? Tanto é que o califa Omar, né, o segundo califa dos muçulmanos, foi o califa Omar, ele, quando perguntavam para ele sobre certa pessoa, olha, que você indica alguém, ele perguntava, olha, só conhece um homem, só conhece uma pessoa se conviver com ele 3 situações. Se comprar e vender dele, não é? Comprar e vender dele, vai saber quem é a pessoa, não é? Comprar e vender dele, se você ver ele brabo, zangado com quem é mais fraco que ele, ou muito feliz com alguém que é superior a ele. E por último, só se conhece o homem se você viajar com ele, porque é na viagem que nós mostramos, ou seja, a viagem ela muda com qualquer pessoa, né? A viagem. Então o próprio califa Omar dizia, só vai conhecer uma pessoa se viajar com ele. Então a pessoa falava, olha, o fulano é gente boa, ele é competente, ele é isso e aquilo, põe ele como ministro, como um amir, né? Um amir ou cadi, um juiz. O homem perguntava, você conhece ele? Conheço. A que ponto? Ele sabe do Alcorão. Não, mas você viajou com ele? Então você não conhece ele, não é? Então a viagem já tem uma importância no mundo islâmico, na cultura islâmica, não é? Tanto que o zakat, aquela contribuição que todo muçulmano deve dar, né? Uma dessas porções de dar o zakat é para o viajante, para o andarilho, aquela pessoa que ele não é residente, ele está passando pela cidade e ele tem que ter recursos para chegar ao seu destino. Entra também na viagem, considerado esse viajante, aquela pessoa que está à procura do conhecimento. Tanto é que o profeta Muhammad disse o seguinte, quem trilha um caminho, quem vai atrás do conhecimento, viaja, né? A procura do conhecimento, Allah facilita para ele o caminho do paraíso. E na cultura islâmica, nas cidades antes, não sei como agora, né? Mas sempre teve aquela chamada a moradia para os viajantes, né? Seja qual for a viagem, a pessoa está viajando, não tem condições hoje a pessoa paga hotel, né? Tudo. Mas antigamente o Estado tinha a função, né? O Estado ele tinha a função e o dever de ter o espaço para as pessoas descansarem na viagem, descansarem durante a viagem, né? A própria peregrinação à Meca que o muçulmano faz. O que é aquilo se não for uma viagem, não é? O cara sai e vai encontrar pessoas muçulmanas do mundo inteiro, da Índia, da China, da Rússia, da África, né? Então a viagem, a procura do conhecimento, em árabe chama-se rihla, a procura do conhecimento, a viagem para o saber, para o conhecimento. Isto no começo, nos primeiros séculos do Islã, era patrocinado, né? Era patrocinado. As pessoas elas tinham direito de receber o patrocínio pela viagem de pesquisas, pelas viagens para o conhecimento, pelas viagens, né? Então, e tem regras religiosas relacionadas à viagem, regras relacionadas à oração, regras relacionadas ao jejum, regras relacionadas até o casamento, não é? Então, a viagem faz parte da cultura muçulmana desde os primeiros, né? A própria viagem do profeta Muhammad de Meca para Madina, a imigração, né? Não é? Então, a viagem é aquilo, a pessoa se conhece e conhece os outros na viagem. Em árabe, safar, que tem a ver com aparecer, mostrar, não é? E também com felicidade. Excelente. Daí que a gente entende, né, a importância universal dos relatos, como o do Ibn Battuta, né, pro mundo islâmico, como essas literaturas foram tão populares, né? Essa ideia de não mostrar, só isso. né? E você vê a viagem nos primeiros séculos do Islã em procurar o conhecimento do hadith, porque as transmissões do profeta Muhammad, o Islã chegou no Iraque, né? Então a pessoa se converteu e tinha que ir até Medina. Eu tenho um clichê, um jargão meu que eu peguei de referências islâmicas, que é o conhecimento não vai até a pessoa. E isso é um clássico islâmico, né? O conhecimento não vai até a pessoa. A pessoa que deve ir ao conhecimento. Baseado nisso, que os muçulmanos, nos primeiros séculos islâmicos, em Bagdá, ou iam para Bagdá, você tem um imã, o tradicionalista chamado Bukhari, que juntava os ditos profetas de Bukhara, Samarcanda, lá no Uzbequistão, foi para o Irã, foi para o Iraque, foi para a Síria, foi para o Iêmen, tudo à procura de conhecimento, né? E outra coisa, esses compiladores, aqueles que compilaram os ditos do profeta Muhammad, os 6 grandes clássicos de hadith, que relatam a Sunna. O que é a Sunna? É a tradição oral que foi registrada depois. Tudo aquilo que foi relatado que Muhammad falou, ou sobre ele, foram registrados em 6 livros. E esses 6 compêndices, todos eles não eram árabes. Todos. Bukhari é da cidade de Bukhara, lá no Uzbequistão. O segundo, Muslim, de Neshabur, lá no Irã. Persas, não é? O Nasai era lá do Paquistão, um cidade chamado Nasa. O Ibn Majah, lá do Qazwini. O Tirmizi de Tirmiz, que é do Afeganistão. E assim por diante.
Então, todos esses que transmitiram conhecimento islâmico, eles não eram árabes. Foram até os árabes para pegar o conhecimento. Perfeito. Sheikh, muito infelizmente nós estamos chegando no final e eu gostaria de encerrar lendo algumas perguntinhas para o senhor que o público fez lá no Storycast. Nós perguntamos para o pessoal que tinha qualquer curiosidade, qualquer coisinha podia perguntar. E aí eu vou ler para o senhor algumas perguntas aqui. Uma frequente foi em relação às mulheres no Islã, né? Parece que há uma curiosidade bem grande disso. Uma pessoa perguntou como que as mulheres são tratadas no Islã e outra perguntou sobre o feminismo islâmico. Eu já remeto, inclusive, ao último episódio do ano passado, do Storycast, que foi com a doutora Franci Rose Campos, ela que é antropóloga, professora da USP, mulher muçulmana, ela também falou, né, sobre o tema mulheres e o Islã. Então, quem quiser saber mais, vamos dizer assim, de forma mais profunda, né, mais demorada, podem ouvir esse episódio, está maravilhoso. Então, é com o senhor, Sheikh. Como é tratado as mulheres muçulmanas? Bom, o Islã, né, não é uma etnia, não é uma cultura, os povos muçulmanos são homogêneos, não é? Interessante que as pessoas acham que o muçulmano na Indonésia, a sua vida é a mesma como fosse um muçulmano do Marrocos. O muçulmano do Marrocos fosse muçulmano da Rússia. O Islã, ele garante direitos, né, para as mulheres, para os homens, deveres, direitos, responsabilidades, né? Só a forma como isso vai acontecer tá dentro da cultura e a sociedade local. Nós temos sociedades muçulmanas hoje, né, mais liberais, outras mais progressistas, outras mais conservadoras e outras mais retrógradas, como até no Brasil. Né? Vamos dizer assim, o Brasil, no espectro, a maior parte se autodominam como cristãos, e nós temos setores da sociedade, mesmo cristãos, conservadores, retrógrados, liberais e outros progressistas, nos dias de hoje, né, falando. Então, o papel, tudo aquilo que Deus prometeu para os homens, ele prometeu para as mulheres também. As responsabilidades religiosas, espirituais, tanto por homens, para as mulheres também. Só que a visão que nós temos aqui no Ocidente, em relação às mulheres, é totalmente diferente em relação que as mulheres muçulmanas têm em relação às mulheres aqui no Ocidente. Eu morei num país muçulmano, a Arábia Saudita é um país super conservador. E as pessoas perguntavam para mim, perguntavam até para minha esposa, né? Que as mulheres tinham pena das mulheres aqui do Brasil. Falavam, mas coitado, é verdade que no Brasil de vocês aí, não respeitam as mulheres são obrigadas a trabalhar, porque se elas não trabalharem, elas vão morrer de fome, né? Que os pais, isso, violência. Então, nós temos uma visão eurocentrista, né, das relações humanas. E essa média, essa régua que nós vamos acabando medindo o mundo inteiro. Não, eu peço para as pessoas conhecerem o Islã, né, através do Islã. Que o mundo muçulmano, os países muçulmanos, né, cada um tem sua particularidade, né? Cada um, da mesma forma, um católico ou um protestante no sul da Argentina, a sua relação familiar não é a mesma coisa que um católico protestante no Panamá, e no Brasil, no Rio de Janeiro, assim por diante. Então, o Islã, ele preserva, ele respeita, dignifica a mulher, né? Não estou dizendo que não haja abusos, que não haja violência, que não haja desrespeito, que não haja machismo entre algumas comunidades muçulmanas. Não estou negando isso, que isso acontece, isso independente da religião, da região onde a pessoa esteja. Sobre a segunda questão, que era o feminismo islâmico. Bom, todo sufixo ismo que é atribuído ao Islã não é islâmico. Começa por aí, né? Fundamentalismo islâmico, não. Esse sufixo torna-se um adjetivo para o Islã. Então, o Islã ele é adjetivado, ele é qualificado como fundamentalista, ou um tipo de Islã fundamentalista. Então, todos esses sufixos, eles não são islâmicos. O feminismo islâmico é um pensamento pós-moderno que surge nas últimas décadas, deve ter uns 20, 30 anos, dessa forma que nós conhecemos. O que existe nos países muçulmanos é a reivindicação de mulheres, mais do que homens, né, em respeitarem os direitos da mulher, que o Islã garante: direito de escolha com quem vai casar, direito de trabalhar, de estudo, e o Islã garante isso, não é? Só que algumas sociedades não aceitam, né? Algumas sociedades remotas não aceitam. Então, os movimentos feministas dentro dos muçulmanos ali, não é movimentos feministas no sentido como conhecemos aqui no Brasil, mas nós não queremos deixar de ser muçulmanos, só queremos que os homens nos respeitem como mulheres, nos respeitem como manda a nossa religião. O casamento, o dote, todos os direitos e deveres. Essa é uma reivindicação. Então, quando fala o movimento islâmico feminista, é um movimento
movimento de muçulmanos que querem os direitos, né, das mulheres, homens e mulheres, e mais é um movimento contra o abuso, né, do homem, né, o patriarcal, o machismo que impera a nossa sociedade. Nesse caso, ele é totalmente justo, né, é justo. Só que às vezes é misturado o termo feminismo, como nós temos aqui no Brasil, como o feminismo, que tem o feminismo inclusivo e exclusivo, né. Se você botar feminismo islâmico aqui no Brasil, essa palavra, o feminismo no Brasil exclui as muçulmanas, sabia? O feminismo no Brasil não quer que as muçulmanas usem lenço, não quer que as muçulmanas seguem a religião, e isto não é concebível dentro do mundo muçulmano. A muçulmana, quando ela diz feminista islâmica, ela não está dizendo que ela quer se livrar da religião dela, quer rasgar o botafogo no lenço dela, não, ela quer que os homens muçulmanos respeitem a religião e respeitem as mulheres e respeitem o que deve ser respeitado, certo? É isso que acontece. Certo, excelente, Sheik. Outra pergunta que nos enviaram é o seguinte: o senhor sofreu algum tipo de preconceito no momento da sua reversão por parte de familiares, amigos e tudo mais? Como é que lidou? Olha, eu, como me converti muito cedo e fui com muita vontade de estudar, eu nem notei, gente, eu nem notei. Meus pais, eles não têm religião, eles se dizem católicos, cristãos, mas não são religiosos, não tem, né? Não são espiritualizados, religiosos. Mas não, teve deboche, teve piada, homem bomba, vai explodir, aí Saddam Hussein, a escola também contribuiu para isso bastante, mas eu não liguei, não estava nem aí para eles, como não estou nem aí para eles hoje. Eu não passei por isto, ou se passei, eu não percebi. Depois eu segui meu caminho como sheik, então eu fico, vamos dizer assim, acabei tendo certos privilégios, no sentido que eu sou um sheik, eu vivo em torno da minha comunidade e não sou tão público, não estou toda hora na rua assim como outras pessoas estão, querem trabalhar, pegar ônibus, né? Então, talvez seja por isto, né? Mas já sofri preconceito inverso, acho que a pessoa não sabe, né? Dentre os muçulmanos. Essa aí você não esperava. Não é? Já recebi preconceito entre os muçulmanos por ser brasileiro. Tu acredita? Por ser brasileiro. No começo, no começo, alguns árabes, como que você é brasileiro? Como que você vai... Olha só, ele fala, como que você vai ser muçulmano e brasileiro? Não tem, brasileiro. Próprios árabes achavam que o muçulmano era só quem era árabe. Eu tinha que explicar, não, cara, o Islã, a religião que eu sigo igual a sua, Muhammad é para todo mundo. O Corão fala que o Islã é para todo mundo, tem muçulmano chinês, não, o muçulmano é só árabe. Então, no começo, eu fui travado por isso. Não, pô, como é que ele é brasileiro? Como é que ele brasileiro vai entrar na mesquita? A mesquita é... Então, essa foi a maior dificuldade. Né? E hoje já está naturalizado, graças a Deus. Alhamdulillah. E esse preconceito, que ele veio de pessoas assim menos, que o senhor consideraria menos instruídas na religião, que desconhecem? Menos instruídas, porque essas pessoas, elas acham que o Islã é uma cultura, o Islã é árabe. Como é que uma pessoa brasileira, brasileirinho, ali da periferia de Porto Alegre, da onde? Por quê? Por que você quer aprender isso? Por quê? Não tem. Por que você quer aprender árabe? Eu comecei a aprender árabe, aprender, comecei a decorar o Corão, comecei a falar o Corão, eles viram, daí fui assistindo, comecei a visitar as mesquitas do Brasil inteiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Santa Catarina, Criciúma, Paraná, fui indo, sendo conhecido, até que, como é que fala, né, fui ganhando espaço através do conhecimento, através de aprendendo, né? E era uma surpresa. Imagino, Sheik. Será que, até pela hostilidade que o mundo ocidental destila com relação ao mundo árabe, será que também isso não gera uma certa desconfiança dos árabes? E isso gerou desconfiança, perfeito, porque o cara parece o cara é infiltrado, o cara é espião, o cara, sei lá, todo lugar um dia as pessoas falavam isso, até que eu tive que mostrar a minha bem intenção, que eu estava aprendendo, que eu queria só aprender, se eu queria ser muçulmano, e demorou mais de um ano isso, até que eu passei essa barreira, e daí eu fui atrás, daí fui para o Líbano, e lá eu conheci o mundo, fui para a Arábia Saudita, e daí o brasileirinho não dava muita moral para ele e voltou como sheik, né? Eu falei, né, esses caras aí, os gaúchos, os caras não sabem como é que é, né? Os caras, eles... né? Que gaúcho não se acha, ele é, né? Ele é. Sheik, uma última pergunta, então, muito infelizmente, vamos ter que encerrar. Eu acho que essa pergunta é bem emblemática. Eu gostaria que o senhor definisse o Islã em uma palavra. Meu Deus do céu. Agora, o Islã é procurar o concílio entre a vontade da pessoa e a vontade de Deus. Este é o Islã para mim. É procurar o equilíbrio entre a vontade da pessoa e a vontade de Deus. E essa vida, ela é passageira, assim como tudo nesse mundo. Eterno
para sempre, feliz para sempre, não é aqui. É só no paraíso. É isso que eu tinha que falar, que eu gostaria que as pessoas soubessem. Perfeito. Sheik Rodrigo, muitíssimo obrigado. Infelizmente temos que encaminhar para o encerramento. Eu vou passar para o Gabriel para encerrar. É triste porque teríamos ainda muitas coisas para tratar. E por isso já fica o convite, Sheik, para uma próxima, quem sabe daqui, né, algumas semanas, algum tempinho, para que a gente converse também sobre outras questões. Ah, sim, até a questão, literatura, eu estou com um livro aqui do Jorge Bourdocan, a incrível, fascinante história do capitão Mourão, judeu Ben Suleiman, Quilombo dos Palmares, literatura brasileira. Eu estava lendo Machado de Assis, ele menciona umas frases, eu vou começar a pesquisar quantas vezes Machado de Assis menciona a palavra Islã, Alcorão, Maomé, muçulmano. Vou pesquisar, porque o que naquela época da literatura brasileira, o que eles tinham noção de Islã e o que eles têm noção de Islã e muçulmano hoje, não é? O Islã, os muçulmanos, a literatura brasileira. Vamos pesquisar isso daí. Já me deu uma baita curiosidade. Legal. Daria uma baita pesquisa, hein? Sheik. Só falta. agradeço, querido. Valeu. Enfim, muito obrigado, assim, por se disponibilizar nessa manhã para conversar com a gente, com nossos ouvintes sobre o Islã, sobre os seus princípios, um pouco sobre a sua história, sobre a sua experiência com essa religião universal. A gente fica muito honrado, assim, com a tua presença e tenho certeza que o público aprendeu muito hoje. Cara, que legal. Eu sou biblioativista, eu sou historioativista, eu sou ativista para as pessoas conhecerem todos os canais de história e conhecer a história e ler e se descobrirem, se libertarem, sabe? E conhecer o outro. E eu sou a favor da curiosidade, cara. É isso mesmo. Independente da religião. E só para finalizar, assim, o senhor é bem ativo nas redes sociais. Se o senhor puder compartilhar com o público como as pessoas podem te encontrar. Ah, sim. Eu me encontro lá no Instagram. No Instagram, Sheik Rodrigo Rodrigues, né? E no Facebook também, Sheik Rodrigo Rodrigues. E no YouTube, meu canal. Mas meu canal é só pregação islâmica, né? Sheik Rodrigo Rodrigues. E no Instagram nem precisa procurar. No Instagram não, no Twitter nem precisa procurar, porque lá eu só entro lá para brigar com as pessoas políticas do Brasil, né? Só para dar BO no Twitter. Mas o Instagram, Sheik Rodrigo Rodrigues. E não tá morto quem peleia. Tá certo. Buenas. Muito obrigado, Sheik, pela presença. Obrigado, querido. Obrigado. Até a próxima. Salam aleikum. Obrigado, até a próxima.